Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à 17ª edição do Fórum do Medicamento, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o apoio da AstraZeneca. Dentro de instantes, iremos dar início à sessão. Agradecemos que tomem os vossos lugares. Acho que sim. Está uma bela casa. Acho que sim. Portanto, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 17ª edição do Fórum do Medicamento, uma iniciativa que reforça o compromisso conjunto da Associação de Administradores Hospitalares e da AstraZeneca em promover o debate da gestão dos medicamentos em Portugal e a partilha de boas práticas e soluções. Para isso, contamos também com o raio-x atualizado do Índice Nacional de Acesso ao Medicamento. O objetivo é, aliás, como desde a primeira edição, a melhoria da qualidade e sustentabilidade dos cuidados de saúde do SNS e este ano há, desde logo, no Orçamento de Estado para 2026, linhas nesta matéria que levantam desafios que prometem estar também na reflexão e debate de hoje. Para a ação de abertura, chamo ao palco o professor Francisco Ramos, o nosso chairman do Fórum. Professor, por favor. Muito obrigado, Paula. Muito bom dia a todos. Começar por agradecer ao Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o amável convite para eu poder estar num sítio onde tenho a certeza que me batem palmas. Não é de facto todos os dias. Ao longo da minha vida, isto foi uma coisa altamente incerta. Cumprimentar a doutora Ana Adivinha, a responsável ou corresponsável, suponho que a professora Sofia ainda não está, pelo estudo que é já uma tradição e que nos vem acompanhando ao longo dos anos, do Índice de Acesso ao Medicamento Hospitalar, o Dr. José Fragata e, enfim, todos os presentes. Obrigado por terem vindo a mais esta edição do Fórum do Medicamento. A organização, portanto, para além daquilo que é tradição e de percebermos como é que estamos em termos de acesso ao medicamento, com pontos positivos, pontos negativos,
Com a primeira página dos jornais ou as notícias da televisão sempre iguais, é a ruptura dos medicamentos e tem que se alterar a não sei quantos por cento, que tem que se alterar o processo de tratamento porque faltam os medicamentos. Enfim, este já é um clássico que continua a requerer melhoria, digamos, daquilo que nós fazemos e, sobretudo, daquilo que nós queremos transmitir para o público em geral sobre esta matéria, se é de facto isso que queremos que saia, e garanto-vos que não, a responsabilidade não é dos jornalistas em escolherem estes temas. Mas temos também hoje a oportunidade de falar sobre o financiamento das unidades locais de saúde, exatamente como instrumento para que possamos melhorar o funcionamento desses cuidados de saúde e, naturalmente, também a utilização do medicamento enquanto instrumento indispensável para que possamos, de facto, prestar esses cuidados de saúde com boa qualidade e, sobretudo, prestar esses cuidados de saúde com o objetivo de melhorar a saúde dos portugueses, de obter ganhos em saúde. Essa frase que alguns de nós já têm saudades de ouvir, que, de facto, existimos e trabalhamos para obter ganhos em saúde e não apenas para aumentar os números. E isso será, digamos, bem importante e, enfim, permitam-me que partilhe convosco que não acredito que saia já hoje daqui uma solução milagrosa, mas dava jeito, porque, de facto, está a ser discutido e será aprovado na próxima semana um Orçamento de Estado para 2026, em que, para o Serviço Nacional de Saúde, se prevê não um corte, mas um mecanismo indutor de mais eficiência que tem que valer mais de 800 milhões de euros, num grande saco de bens e serviços, mas onde certamente os medicamentos avultam, porque estamos a falar de mais de 4 mil milhões de euros que vão ser despendidos neste ano de 2025 e, portanto, enfim, o número redondo que eu tenho na cabeça é, num total de 8 mil milhões, serão custados 10%, ou serão repedidos aos serviços que evitem gastar 10%, cerca de 800 milhões de euros. E como desses 8 mil milhões, metade são medicamentos, eu suponho que será muito difícil que isso aconteça sem que haja uma redução da despesa em medicamentos. Como é que ela vai ser obtida é um enorme mistério. Sobretudo olhando para o passado recente. Tivemos, sobretudo no mercado hospitalar, crescimentos de 12% em 2022, 11,2% em 2023, 16% em 2024 e, até setembro deste ano, 14,9%. Como é que, de repente, perante este histórico dos últimos 4 anos, reparem que nós estamos a falar de um fogacho, ok, este ano as coisas aconteceram, chegou um medicamento milagroso e caro, e, portanto, tivemos que aumentar muito a despesa. Não, é uma tendência consistente dos últimos 4 anos. Como é que isto se vai, de repente, inverter e passarmos de crescimentos bem superiores a 10% para uma redução que, para estes números serem verdade, tem que ser também bastante superior a 10%. Enfim, eu não sei se há alguma série de televisão prevista para isto, mas dava certamente um ótimo livro do Simenon ou da Agatha Christie, como é que se resolve este mistério. Em tempos também em que parece que alguma esquizofrenia chegou à saúde. Ou seja, isto que não se percebe, enfim, os nossos representantes aprovarão certamente isto na próxima semana. Hoje é sexta-feira, portanto, haverá um fim de semana, não acredito que alterem isto. E vai-se, digamos, esta situação surpreendente e difícil de explicar junta-se a outras. Como, por exemplo, a insistência para um pacto para a saúde. Nós vivemos numa sociedade onde a produção económica vive de concorrência e a criação de riqueza se baseia na concorrência,
onde certamente qualquer de nós, numa conversa informal, dirá que uma sociedade moderna se caracteriza por diversidade, por pluralidade, por termos alternativas. E, no entanto, as nossas elites o que dizem para a política de saúde é que devemos formar um cartel, entendermos uns com os outros e acabar com essa diversidade. Parece estranho, digo eu. Nós vivemos nos tempos em que olhamos para a despesa em saúde em Portugal. A OCDE publicou o seu relatório anual Health at a Glance há meia dúzia de dias. E quando olhamos gastos per capita em saúde, nós vemos que Portugal tem uma despesa per capita em saúde total cerca de metade dos países mais avançados da Europa. Vamos olhar a despesa pública e essa não é inferior à dos outros países, é muito inferior à dos outros países. E, no entanto, mais uma vez, o que é que nós ouvimos às nossas elites? Escolher o ponto de partida 2015, final da intervenção da Troika, e dizer o financiamento do SNS quase duplicou em Portugal e não se vêem resultados. Continuamos, depois disto, até a gastar em saúde, quer em recursos públicos, quer em despesas da família, metade do que se gasta na Alemanha, nos Países Baixos, que aliás depois também, as eleições já passaram, mas há quem nos diga, bom era termos um sistema como o deles. Custa só o dobro, mas certamente estará tudo bem. Nós vivemos em tempos em que assumimos aumentar os gastos em defesa, e provavelmente aí também estamos todos de acordo, em que temos um discurso, digamos, dos responsáveis pela nossa governação, do governo, que diz, não, nós vamos aumentar isso e vamos aumentar muito, mas estejam descansados que não há nenhum impacto nas despesas sociais. Certamente é uma coincidência que logo a seguir a proposta de orçamento para 2026 diga que tem que gastar menos 800 milhões de euros em bens e serviços para a saúde. É certamente uma coincidência. Vivemos tempos em que podemos certamente regressar à Constituição da República, os 50 anos serão comemorados da sua aprovação, serão comemorados no próximo mês de abril. Passados já este mês, dia 2, salvo erro, fez exatamente 50 anos que foi aprovado na Assembleia Constituinte o artigo 64, que estabelece o que deve ser, como é que deve ser feita a proteção em saúde para a população portuguesa. Mas, no entanto, mais uma vez, olhamos para o discurso das elites, nas televisões e nas rádios, e aquilo que nos diz, aquilo que nos chamam a atenção não é que a saúde é um direito, mas sim que o Serviço Nacional de Saúde é um bar aberto. E ficamos satisfeitíssimos com estas expressões mediáticas que estamos perante bar aberto. Semana passada tive a oportunidade de participar numa outra iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Hospitalares, que tem este hábito de promover reuniões científicas sobre financiamento com base em valor e, de facto, com uma discussão importante, interessantíssima, sobre como é que se deve financiar os cuidados de saúde, não pela produção, não pelas quantidades, mas exatamente pelas vantagens e por aquilo que induzem exatamente na nossa saúde. Ou seja, as elites científicas estão preocupadas com isto. Como é que nos organizamos de forma a que aquilo que fazemos traga mais valor àqueles para quem trabalhamos? Mais uma vez, abrimos as redes sociais, a comunicação social e as nossas elites continuam a falar de partes em ambulância, tempos de espera para consultas, cirurgias, atendimentos em urgência, alegados atrasos no acesso à inovação. São tempos complicados. A incerteza é uma coisa que todos nós, aqueles mais experientes como eu, para não dizer mais velhos,
Estamos muito habituados a lidar com isso, ou seja, sempre foi assim. A incerteza sempre foi um dado, uma restrição com a qual temos que trabalhar, uma dificuldade da gestão do também nos hospitais, nas unidades de saúde em geral. Mas desorientação sobre o rumo que devemos tomar, eu diria que não havia de necessidade. E, digamos, assistir a esta esquizofrenia no panorama público preocupa. E preocupa ainda mais porque, de facto, os ventos não sopram de feição para aqueles que defendem serviços universais, serviços organizados com base em solidariedade, serviços, enfim, com base em ideologia. E os ventos sopram, de facto, para tempos em que se privilegia individualismo, supremacismo, diria eu, e, enfim, muitas vezes disfarçado de meritocracia. Até há uns anos atrás, enchíamos o peito e dizíamos: temos um Serviço Nacional de Saúde e orgulhamos de ter um Serviço Nacional de Saúde, a maior reforma que temos na novos 50 anos de democracia, porque aí os cuidados que prestamos são os mesmos para os muito ricos e para os pobres. Estamos provavelmente a caminho de tempos onde uma frase proferida numa campanha eleitoral recente, à porta do Hospital de Faro, depois de um priquipaque de um líder político, um outro líder disse: mas queriam que ele ficasse deitado ao lado dos ciganos. O risco que temos que esta frase seja faça caminho, acho que nos deve fazer pensar tão bem quanto falamos neste Fórum do Medicamento. Bom trabalho, os comentários aos resultados ficam para o final e bom trabalho a todos. Obrigada, professor. Avançamos para a palestra Financiar a inovação do novo modelo do LIS, Desafios e oportunidades na integração de cuidados, a cargo de Helmut Hildebrandt, CEO da Optimedis AG, especialista em cuidados integrados e gestão de regiões em saúde. É farmacêutico e cientista com mais de 40 anos de experiência. Dr. Helmut, if you please. Obrigado. Bom dia, senhores e senhores. Unfortunately, I'm not that good in Portuguese that I can follow on all my talk in Portuguese. And I thought, I learned Portuguese 40 years ago, but only for 1 month, so it was not that strong. But I thought I would understand about 20%, but I understood maybe 2% only, sorry. Okay, so I was introduced, I'm trained as a pharmacist, working as a hospital administrator, and then I decided to go away from the hospital into integrated care. And I was not forced to do it, but I really wanted to do it. And why, I will explain here. Short about my company, it's a company dedicated on integrated care on different areas, regional solutions in all places of Germany and some places in Europe as well. Then research and development for the same kind of work. And then data analytics, because I think only if we are data-driven, we really can develop an integrated care system and not without data. So I'm following now on data, and that's the reason why it's so necessary to develop another kind of healthcare system and healthcare incentive system. We all know multimorbidity is rising, and especially with the demographics shifting more and more people into the older ages, we even get more to solve on the morbidity. In Germany, about 70% of those
70 or older are already multimorbid, meaning that they have at least 3 chronic conditions and even more. So we know we have to develop a system that is not forcing people into morbidity, but stopping people to get morbid. And another reason is why we have to do it, because of the shortage of healthcare staff. In Germany, we know that hundreds of thousands of nurses are needed for the next years to come. And we know that we don't have this kind of new young people getting into the jobs. The proportion between the young people and the older people is getting lower. So we really have a problem. And that is the reason why we thought, when we started in 2004, 2000, that we need a new kind of business model that rewards to those who are doing the work the improvement of health that they have developed. Up to now, everybody knows the major system in the developed countries is rewarding people for working on diseases, but not rewarding people for stopping diseases. So we have a large number in Germany, and that's different to Portugal. We have a large number of local micro-freelancers in healthcare. All our ambulatory doctors are freelancers, or some are employed now by chains of ambulatory care. And others are medium-sized or larger municipal, church, or private companies that are owning the hospitals. In Germany, we don't have the situation that all are public hospitals, but we have about 1/3 communal hospitals, 1/3 the religious organizations and not-for-profit hospitals, and 1/3 private hospitals. And if we want to improve healthcare, and if we want to improve the health status of the population, we need a lot of different professions. But pharmacists, medical doctors, nurses, but as well we need all the other organizations like schools, nursing homes, volunteering organizations, sports associations, companies, municipalities. So it's a whole different approach if we want to improve the health status of a population. And if we want to achieve this, we can only do it by coordination, by initiative, by investment. We have to invest today to be able to save money in the future and to decrease spending on healthcare in the future, or at least decrease the enlargement, the increase of costs of diseases. So we did one special solution. And to develop this kind of solution, we looked into different countries over the world, what's happening, whether in Singapore, whether in Canada, whether in the US, how to develop a new kind of system that rewards achieving a better health status for the population. We called it shared benefits contracts or shared savings contracts. You may know this kind of wording. I would propose not to use the shared savings meaning, but better the shared benefits meaning, because it's really a benefit for the population and for the system. And if you talk about savings, everybody fears, oh, it will be saved, there will be saved money against me. So therefore I use the shared benefits contracting. And if we generate an economical benefit for the purchasers, and in Germany are these the insurance companies, or you would say the NHS, the National Health System, if we achieve it for a geographically clearly defined population through wise investments, good prevention, optimized social and healthcare, then we want to achieve as well an economical benefit for us.
So it's the idea there's an organization that goes into the risk. What is happening for the future? If we do the best investment into the health of the population and to the special target groups of the population, then we want to earn money. If we are not realizing this investment and this achievement, then we have a financial problem. But that's the way our system is working. People are incentivized by either money they get or they lose. So that was the idea behind it. And then the economic benefit that is being produced for the purchaser, for the sickness funds, is shared between the sickness fund and the integrator organization. But then that means the integrator organization is very important, that they have to decide what they are doing, how their investment, how they are working with the sports associations, with the others to reduce diabetes in its progression, or to reduce the exacerbations of COPD, and so on. So if we are doing wise and clever work, and if we don't spend too much money into prevention that only comes in maybe 20 years, or is going to the false people, then we don't realize any kind of benefits. So it's being divided between the purchaser, the insurance, and the regional health company. And then the total costs of insurees in this area have to be compared to some national benchmark. What would be the costs of care if nothing would have happened, or if the normal situation would just go further on? So we had to develop a benchmark and an adjustment. And I think you are doing somehow the same with these healthcare reform at the moment, but maybe the adjustments are to be discussed. And maybe that is needing some kind of thinking about it. So just to see, there is a lot of activities we did in different areas, in rural areas, in densely populated areas, in multi-ethnic areas, poorer areas, and in just good affluent areas. And we do it as well in some kind of disease areas, like Parkinson's disease. Or we do it as well as organizers of healthcare in rural areas where we are providing healthcare ourselves in combination with the municipalities. Healthy Kinzigtal, Gesundes Kinzigtal, has been quite known for the last years because it was very heavily evaluated over the last years. We started it in 2005, November 2005, 2006, and there was a team of 22 employees working there. I was CEO for the first 16 years there, and then I passed it on to others. And then we developed a lot of different health programs to achieve our goal. And you will see here, we really realized it. The blue line is the total cost of care for this population, and you see the columns that the population changed over the time. So people are born, people are dying, and people are coming into this area, people are going away. So we have a fluid population, and that will happen in your areas as well. We always have some kind of fluidity inside these populations. That must be measured, and that must be worked over for the time. In Germany, we have an adjustment scheme for the money the insurance companies get from the central body. So every person has to pay a certain premium via its employer to this insurance company, and then the insurance company has to give on the money to a central body on the federal level, and the central body then gives money back to the insurance companies according to the age
the morbidity and the sex of the people. So it's an adjustment scheme. And we used this kind of adjustment scheme as well as a total cost proxy for our population. So we had a per person qualification of the total cost of care. And you see the blue line, that is the total cost of care for this specific population inside this area living there in the Kinzigtal. And the red line is the development of total cost of care inside this area. So you see there's a difference. We got it cheaper than the normal development of total cost of care. I have to explain one part. Total cost of care is not totally exact because we did not take into dental care. But everything else, nursing care, hospital care, pharmaceutical care, ambulatory care of physiotherapists, psychotherapists, doctors, anybody else, was part of total cost of care. So we integrated all costs of care. And over the time, it developed to this proportion that about 7 million of 100 millions total cost of care in the normal way had been saved. And that was shared between the sickness fund and us. And so that was the money we got a little bit later than we work today. Because our daily work is today, and the numbers that we are getting is 1.5 years later. So we can only know whether we saved money and whether we worked good if we see the money 1.5 years later. So it's a risk situation. We did it in before. And as well, one of the evaluations showed that starting for long-term nursing care in those people that are living in Kinzigtal, being not involved in our activities, they started from 72 to 75 years, from 71 to 71 years, so it was just a little bit flowing over time, over 8 years. And those who were part of our project, who took part in our activities, they started after 8 years only starting from 75. So we really got 3 years win in reducing nursing care. And nursing care, you know, long-term care is really costing a lot of money. So, and the explanation is they got a better health, reducing morbidity. So just to sum up, what is being needed? You need this kind of regional health network as coordinator, motivator, integrator, and being responsible for the budget, for the money you have inside this region, and not to wait for allowances of central bodies that wait and wait and wait whether you are able to do some work. You must have the freedom to do it, but as well the responsibility. So it's connecting freedom and responsibility. And then you may develop the local networks of the local actors inside healthcare and outside healthcare, safeguarding to supply the supply close to home so that people get services. You need to invest into digital and telemedical solutions, especially in the rural areas. You need some kind of case management solutions to help those really complex chronic care patients to move through the system in the right way and not irritating them and working double and double and double. You need corporate health management, so you have to involve the companies inside your areas so that they do good work with their workers themselves. You need an activated population, so you need a lot of communication to media agencies inside your area. And you need this kind of data-based planning. It is not, it's no sense if you are doing work on special diseases
where you have only 1% of the population being part of it. You need to look on the central bodies of disease at the moment: diabetes, osteoporosis, heart failure, things like that. And you need this kind of care prevention and prevention programs. So a local, regional healthcare system being in a new way formed and developed. And you need a lot of partners for it, as I mentioned. As well, the welfare associations, you need a lot of public health institutions part of it. You need universities for the knowledge of what to do and by which kind of benefit it will arrive. And probably, that has been developed by a colleague of mine who had been working for the WHO in former years, you need, you will get better results if you are integrating on a higher level. And if you are investing in a higher level, if you invest with the budget of 100 million, just 100,000 euro, there is no level that can be developing anything. So really, it's very important to have the right investment, the right level of integration, and if you get higher, then you have better possibilities for higher results. So, just to bring up some of the things I read on the articles on the healthcare reform in Portugal, but I'm not sure whether everything is right. Somehow it was a little bit closed shop, as I saw in the papers. You need this kind of data integration and you need statistics. And obviously it's not that much being done in Portugal up to now, that you really have the statistics and the data of the patients inside your regions so that you can decide where you are going forward and where you are developing programs. You need the allocation of costs to individuals, not to institutions. In integrated care, that's sometimes a little bit unfortunate that institutions are still getting money, but the allocation must be done on patients, so that you see if the patient dies 6 months in the first year, then only for 6 months you get the money, and not for 12 months. So, or if a newborn baby comes in October or November, you really get the money for these first month. But the money you get is higher than for the birth than for other parts. So allocation of costs to individuals. You need upfront investment. That's a big problem in a situation where every country in Europe has a lot of healthcare cost restraints and problems. We as well. You know, we have the largest amount of the money that we put into healthcare, and we know it's not very effective in Germany at the moment. So, but there is upfront investment being needed, and the question is how to get this kind of upfront investment and where are possibilities to develop this kind of money. And you need a lot of trust and fairness in between if you work with the ambulatory care system, with the hospital system, with all the other partners. It's all about trust. If you don't trust each other, you can't develop a common spirit for this kind of work. So that will need a lot of investment as well, this kind of trust. And the good news is that the entrepreneurial spirit of the integrator by a regional budget gets focused on achieving health. So it's a value-based system, value instead of volume. And the integrator may connect all the interests with the partnering sickness fund. But there's a problem as well. Shared benefits or shared savings could lead to reducing necessary health care. Therefore, freedom of choice of providers
and of patients should accompany such a system. There's a lot of discussion about this kind of regional budgets, and you know probably the discussion about managed care in the United States and the problems managed care has. So we have to be clear to have some kind of European model and not an American-based model, because that is necessary if we really want to achieve a long-standing new kind of healthcare system. So we need to have this freedom for patients and for providers, whether they take part or they don't take part. It's a problem, I know. You can't get 100% results afterwards. But I think it's better to achieve 80% results than to produce the problems that may be connected by monopolies. And transparency of quality and quality measurement of PROMs and PREMs should be obligatory. And on the entrepreneurial level, the investment of the integrator gets rewarded if he focuses his interventions onto the right interventions. So that will be the new kind of competition. Where are the best intervention possibilities? Where I can achieve most? And it's probably not with those people who are living in probably our situation. It's probably with those who are somehow poorer. Because there you may achieve a better health status. We ourselves care for our health, probably in healthcare. But those who are not caring about their health, who have other problems that are stopping them on a good situation and good health competence situation, there is the best potential for achieving results. And ineffective interventions that are now as well prolonged, obviously, because of the payment systems, get taken out of healthcare. Because then it's not in our interest, in the interest of the integrator, to develop, to further strengthen ineffective interventions. And some say that up to 20% of the healthcare costs are now coming out of ineffective interventions. So the problem for the entrepreneur, for the integrator, is the high amount of upfront investments. In our parts, we partially, in the beginning, we had some kind of funding money with what we started. And then we got into banks and developed loans. We took loans from banks, investing this money into the healthcare system in our regions, and then developed our interventions. So it's a possibility, but it's a risk. You have to invest and you have to stay for it. And one very strong thing that we always asked for, and we don't start projects if we don't get it, is data transparency. So the healthcare system, the sickness funds in Germany, they have to provide all the data to us if they want us to invest into the health of the population. If we don't get the data, we don't do it. And I think that is one of the problems that must be solved quite soon in the Portuguese situation as well. Problems are as well the methodology of benchmarking, of this risk adjustment situation. The problem is always the volatility and mobility of people. I wouldn't do a project like this in a very mobile region where a lot of people are moving in and out. I would first try to do it in quite solid regions where people are staying there, and if we intervene with them, they get the benefit and we get the benefit as well. If they are so mobile that they move into other regions, then the investment being put into these people is going away as well. And we have to adjust for outstanding high costs of patients, because those with oncology treatment, up to 200,000 euro per year, then that cannot be solved by a very small size integrator.
then integrators have to be very big. So they have to serve for 500,000 people or something like this. Then they are able to solve as well high-cost patients. But if not, there has to be some kind of adjustment. So there are a lot of questions of shared benefits business models that have to be solved, and I just put some of them out of our experiences in. This fair adjustment of regional budget is really important. How the high-cost patients and the development of high-cost patients are organized. First, we thought we could arrange it with reinsurance companies, but they are too expensive. So I wouldn't suggest to do it, bring it to reinsurance. Instead of private reinsurance companies, we arranged some kind of internal reinsurance with the sickness funds. And that may be developed as well with the NHS system on the state level, that there is some kind of internal reinsurance measurement. Then the costs of care for other healthcare providers, for the allied healthcare providers, must be part of it, because if not, then costs will be shifted to those. So the only one that we excluded, because it's really difficult to put it into our system, is the dental care. A lot of co-payment of patients is part of dental care in Germany, so that was very complicated to calculate. And then a big question as well is how the internal reimbursement between the integrator organization and the different healthcare providers is working. We used the current system. We didn't do a revolution, we just did some kind of evolution. So people got the money they got in before, just the same kind of money for their services, but then we had some services that we reimbursed a bit higher because we thought these services are really developing value. So we arranged and developed defined extra services for achieving these better results. And we paid it ourselves. There are some more challenges from the business perspective. How do we get the buy-in and the acceptance of the different patient groups? And you know, patients are really different. There are patients, the elderly, the handicapped, the chronic patients, the working population, young adults, families. All are different and all are specified inside with their specific diseases as well. So we have a lot of programs for multiple target groups. How do we get enough reputation by the people so that they are trusting the integrator, that it's really the idea of the integrator to achieve a better health? How getting the trust from the local communities, the politicians. So we stopped any kind of discussion about saving money. And I fear that could be a problem in Portugal because the whole healthcare reform started, as I read, if I'm right, about saving money. And if it started by saving money, then there is a problem in the communication all the time. The start should have been done on quality and not on savings. Even that we want to achieve savings, it must be on quality. And via quality, achieving savings. That must be the talk. And then, what are the first and the best areas of intervention? If you look into your arena of diseases inside your organizations, you see everybody could develop some kind of programs, but you have only limited resources, so you have to concentrate and to focus. And probably chronic care and common illnesses are the best focus for the beginning. And then, what is happening over the long-term future? We did our contracts with the sickness funds in the first contract, about 10 years contract. That was a revolution because sickness funds normally do contracts only for 1 year.
But if you want to invest into a population, you need a long-term contract so that you are able to get the investment after 3, 4, 5 years being paid back to the loans if you have your loans from banks. So you have to have long-term contracts and you have safety for you that you really will achieve possibilities then to refinance this. I think I don't have time to go into one person, but I give you all the slides so you can use it for you. That is just one person, what happens with one person inside an integrated care system. Should I go forward? Okay. GWMK is Gesunder Werra-Meißner-Kreis. Sorry. So that was one of our areas where we intervened, and actually in an area where I've been born, so it was an emotional thing as well. So Werner, and my father's name was Werner, he and my father did not look like him, but a little bit like him. So just a person, married, 2 children, 5 grandchildren. He's member. Yes, I have to explain. We called the patients who were active in our programs members. And we even organized member meetings. It's not a member in the classical sense. They don't pay anything for it. It's just that getting the people to be part of us. We even had a patients committee and voted by the members. He's member since May 2021. He has COPD, obesity, diabetes, hypertension, renal insufficiency, and coronary heart disease with stents. So just the normal elderly person in a lot of areas in Germany. He got in contact through his wife. He did not get into contact by himself, but his wife asked him to take part, improving his lung disease, his COPD. And Maureen Ricci, she is the lady on the left side, she is our lung pilot nurse. And she enrolled him into the lung health program, Breathe Deeply, despite the COPD, in May 21st. First of all, she had telephone contact with him. And patient did not take his COPD program seriously. He complied only partially. Then, followed by a personal consultation, November 2022, and that motivated him to take his lung function measurements daily. We had a digital tool that we gave to the patients so that their lung function, they measured daily, and we got the data. We got the data, the lung pilot got the data, and as well the doctor, the general practitioner, and the medical doctor of the pulmonology department of the hospital. And he was our advisor in the hospital. Doctor was the advisor for the whole program. Then afterwards, he got as well into contact, organized by Marine, with the community health nurse of GWMK, Anja. And Anja working now with him on all the other aspects of social activities, so that this patient now has defined doctors, clear pathways, what kind of necessary support is good, what kind of nursing care level is good for him. That's a certain program in Germany so that people get some money paid for nursing activities. And now Werner, because of all these programs, has less deprived and disabled life, and a lot of less exacerbations, and no hospital transport at all. In former times, 2 times a year he had rescue support of the
emergency department of the hospital because of his exacerbations. Because it's a Forum du Medicamento, I brought one slide as well on our activities on medications. Because one of the big problems in Germany is polypharmacy. And if a medical and general practitioner follows all the guidelines of the diseases, for Werner, he probably would have 15 medications at the same time. So, and we know that is poison and it's not helping the person. So how to decide what kind of medication has to be favored? What kind of medication is the best one for this person with multi-morbidity? And we worked together since several years now with a group of gerontopharmacologists in Germany, of hospitals, and developed this system FORTA, Fit for the Aged. It's not only a German classification list, it's now a European classification list. There are several classification lists, even for France, I think for Spain, for Japan, and even a US version has now been developed. And it helps for the patient safety and to reduce unnecessary medications or not helpful medications and to focus on the right ones. And often we saw that some medications are missing and others are too much. So it's not reducing the total cost of medications, it's just improving the value that has been comes out of the medication. And this can be given as a container solution as well to hospitals. We did it in several pilot projects, research projects in Germany, but would be very much interested in having partners as well in other parts of Europe. That's looking afterwards like this. Yeah, and OECD developed a proof of our work in May 2023, and you find it in the OECD iLibrary still, and the case study. And they even simulated the savings for the European countries that could be achieved. And you see here that as well for Netherlands or for Portugal, there can be substantial savings if the system is used like this. But, as I told, not communicating it to the population, but that is for the internal discussions. And there's even modeling of life years that can be achieved through this project and reducing disability, improving disability-adjusted life. So lessons, and then I'm coming to the end. Building a pilot that is out of the standard healthcare with all the different actors, their remuneration and the lack of reward for quality is complex and needs a huge amount of effort. The motivation of the service providers and of the insured to participate in the programs stagnates over time. We have to motivate them all the time, causing a high effort on maintenance work and communication. And integrated care combined with the regional budget needs a fresh and a public health-oriented business mind and a whole set of new leadership skills. But I would suggest hospital administrators, maybe even pharmacists, would be a good source of this kind of businesses, because knowing about the development of diseases, knowing about health in a more precise manner is better maybe than traditional economics from any kind of MBA school. And therefore we need quality champions from all professional groups in the regions who sincerely work with a desire, energy and scientific and practical interest in continuous improvement. And we need as well the normal crowd. Integrated care needs to get the new normal. And it's not
alone being done by some kind of champions, but you really need the others as well. And the regions need evaluation data in a timely manner in order to be able to react to the data. Preferably, it would be in real time. And beyond doctors and other health professions, we must also address patients and other professional groups directly, and the resulting effects must then also be taken into account in the evaluations. So working with patients groups, whether they are diabetes patients organizations or rheumatology organizations, it's very important for this kind of work. And so we can transform the regions with a variety of hospitals to some kind of network, maybe several hospitals to one centralized hospital, but therefore community health nurses, medical service centers, nurse-led clinics, health kiosks we call them, small kind of consultancy workshops, or outpatient surgery centers, and then a whole new kind of network may be developed. And the aim is the quadruple aim vision: improve healthcare in 4 dimensions, improve provider satisfaction. We need attractive working places for our staff in healthcare. If not, we won't have nursing and medical doctors. We need to improve patient experience, that they're really content with the services they get. We reduce to the per capita cost of care, and we need the better health of the population, so that the working population is really strong and may develop well-being for the whole society. We had some connections to Portuguese activities, and maybe some of your hospitals are part of the projects. We have the Safest project with the EC running at the moment. It's on safety for the team of the ULS São José as part of this project. And we had the Jade Care project with the European Community, where Portugal has been part of it as well. And just some month ago was the Integrated Care International Conference in Lisbon, so maybe some of you had been there as well. So thank you very much, and love to be in contact with you. Professor, you answered all my questions during the presentation, so it's redundant to ask anything, considering the difference of organization, regional and political differences of our countries, but it's all there. Thank you so much for your beautiful presentation. Thank you. Thank you. Avançamos então para o debate. O professor Helmut deu-nos realmente aqui algo em que pensar, considerando, como eu estava a dizer, obviamente, as diferenças até de organizacionais e de território e políticas do nosso país, mas há vários modos aqui para o debate sobre o financiamento da inovação, e para o qual conto com a doutora Rosa Matos, presidente da ULS de São José. Doutora, por favor. Doutora Anabela Isidro, da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, e o professor José Fragata, professor da Nova Medical School. Por favor, os três. Vou pedir ao professor que fique na ponta para fechar o círculo. Doutora, sim. As senhoras aqui à minha direita. Quer deixar ali a carteira, professora? Quer deixar ali a carteira? Isso, escusa de vir. Fica mais confortável. Portanto, a apresentação, nós percebemos, não é? A apresentação da doutora Helmut e a própria extensão do tempo deste projeto é interessantíssimo, dá-nos muito em que pensar. Algumas das coisas são, efetivamente, algumas das coisas que já falamos várias vezes neste Fórum de Medicamento, seja no percurso do doente, seja na falta de medição de resultados e de avaliação de desempenho, muito há aqui. Mas eu queria começar, doutora Rosa Matos, pelo financiamento, que também foi aqui abordado, num modelo obviamente completamente diferente, mas que... Um bocadinho atrasado.
Mas não, uma coisa não vai ter a coisa, porque vamos estar a falar da nossa realidade, não é? Portanto, é isso que nos interessa. Sendo o financiamento por captação, entre outras coisas, já sabemos que há aqui uma espécie de delay de 2, 3 anos, o que em termos de inovação não acompanha bem a velocidade a que assistimos nos dias de hoje. Por exemplo, na sua realidade, qual tem sido o impacto na ULS de São José este modelo? Tem conseguido reduzir os constrangimentos, os apertos, tem conseguido aqui umas engenharias financeiras, até pela pressão que a própria inovação traz, não é? Assim que é aprovada. Tem conseguido. Bem, bom dia a todos. É um gosto estar aqui, agradecer ao Dr. Xavier o convite para estar neste fórum, cumprimentar os meus colegas de debate, cumprimentá-la a si. Obrigada pela pergunta. Bem, temos que nos cingir àquilo que neste momento é a realidade das ULS. Nós temos uma experiência que vai fazer agora 2 anos, certo? Com um modelo de financiamento completamente inovador. Pela primeira vez temos um financiamento que há cerca de 75% assenta naquilo que é o per capita, ou seja, da nossa população, doentes inscritos na nossa área de influência. Nós temos cerca de 440, o nosso valor de capita é de cerca de 1.070 euros por população inscrita. E depois temos aí uma variável, mas não está aqui ninguém da ACSS, porque eu penso que relativamente a esse aspecto, eu penso que a ACSS deveria estar aqui, porque é um elemento importante para percebermos este novo modelo de financiamento, que é, depois há uma parte que é programas específicos, acrescida a programas específicos. E realmente nesses programas específicos não está qualquer área relacionada com a inovação, nem com a investigação. Esses programas específicos têm a ver com o financiamento para os internos e depois para os medicamentos obrigatórios, que têm a se dar obrigatoriamente. Portanto, essa vertente da investigação e da inovação realmente não aparece neste modelo de investigação e neste modelo de financiamento, e eu penso que é fundamental. Seria um dos caminhos? Não, tem que ser, tem que ser um caminho, porque sem isso não podemos efetivamente acompanhar, e não só. Parece que o nosso financiamento, essa área fica subfinanciada. Portanto, porque eu vou-lhe dizer 50% para financiar medicamentos ou programas transversais para alguns segmentos de fármacos. Depois podemos discutir como é que isso deve ser feito. Mas só para ter uma ideia, 50% do nosso financiamento é para pessoas. Está ali. E os outros 50% é para prestação de bens e serviços. Portanto, é assim que, nessa componente de inovação, é sempre subfinanciada. Vamos lá ver, no orçamento para 25 eu tinha 140 milhões para medicamentos, já vão em 250 milhões. Se perguntar, prescrevem mais, os 12% de crescimento que eu tenho em pessoas e em medicamentos não equivalem a crescimento efetivo. Mas sim, então nos recursos humanos é evidente e nos medicamentos também. Tem muita inovação, muito mesmo. Portanto, eu penso que tem que haver uma linha clara e que pode ser previsível se o IFARMED fizer efetivamente o seu trabalho em termos de percebermos qual vai ser a inovação, e estou a falar a inovação só em termos de medicamentos, o que vai ser a previsão para os próximos anos. Eu já lhe vou perguntar como é que pensa encarar 2026, tendo em conta o que temos na mesa, para ser aprovado, mas deixe-me passar aqui a palavra ao professor José Fragata. Professor, também dada a sua experiência, qual é a sua perspectiva? Até tendo em conta o modelo de integração das ULS, e lhe pedir, por favor, se não se importa pegar no microfone, até tendo em conta o modelo de integração das ULS, esperavam-se protocolos e objetivos terapêuticos comuns? Pergunto-lhe. Melhor uso dos medicamentos até para combater o dito desperdício, as estratégias de prescrição uniformes para melhor uso dos medicamentos. Era expectável, na sua opinião, está ou não a acontecer? Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a todos, queria agradecer ao Dr. Xavier Barreto o gosto de estar aqui. É um desafio porque levar como administrador hospitalar ou como diretor do hospital de cada vez, enfim, I can't handle
com tantos, não sei bem, não é? De qualquer maneira, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Responder à sua pergunta, claro que sim, isso era desejável. A questão é que, como a doutora Rosa de Matos já disse, a realidade não é essa. Se nós olharmos para aquilo que tem sido o sistema de saúde, nós temos estado sempre... eu fui 16 anos diretor de um serviço e o meu planeamento estratégico, de facto, não era muito. Tentávamos verdadeiramente responder às necessidades do dia-a-dia e, enfim, não quero usar essa expressão que é demasiado coloquial, mas tapar buracos. E, portanto, vamos ver, nós não estamos neste momento numa situação, não me espanta que a inovação terapêutica não esteja primariamente contemplada. Agora, porque verdadeiramente o sistema de saúde tem estado num turmoil muito grande e verdadeiramente agora, por vistos, aterramos na necessidade de conter mais custos, porque nos últimos anos isso não aconteceu e, portanto, vamos ter à força que nos adaptar. Mas eu acho que a sua pergunta leva-nos a uma outra conversa que tem a ver com isto. Em primeiro lugar, quando se fala de inovação, é preciso perceber algumas coisas. A primeira é se ela é necessária, quanto é que ela custa, e o que eu estou a falar nos custos diretos de inovação e nos custos de oportunidade que resultam do facto, se não fizermos aquilo, o que é que podíamos fazer antes com aquilo. Depois, com aspectos que têm que ver com o apropriar do seu uso, ser apropriado ou não, ser efetivo ou não, e depois, verdadeiramente, com questões de ética e de distribuição equitativa de bens. Porque, obviamente, a saúde é um bem escasso e a inovação tem uma fatura, hoje em dia, bastante pesada. Portanto, isto leva-nos para dizer que é muito importante perceber se é precisa, onde é que se faz e qual é o valor criado. E, verdadeiramente, eu estou a puxar isto ao meu lado, o Dr. Xavier Barreto, deu-nos o privilégio de colaborar com ele numa comissão técnica independente, enfim, cujos resultados foram entregues e me foi prometido que a partir de janeiro o Governo iria legislar entre a saúde e a educação para olhar os hospitais universitários, enfim, que as ULS ditas universitárias apanharam por arrasto de uma forma diferente, em centros clínicos universitários. Eu acho que o local ideal para essa inovação deveriam ser esses centros, e nós aprendemos aqui com o colega alemão uma coisa que não praticamos, é que verdadeiramente a ponta do iceberg são os hospitais, mas onde estão as populações verdadeiramente é na comunidade. Nós visitámos vários sítios, um deles o Imperial College. O Imperial tem um modelo muito curioso, que é, no fundo, vários hospitais centrais, bases de dados fortíssimas relativas à saúde das populações. Vimos aqui a importância dos dados clínicos e as populações são aquelas que geram o local onde a inovação é feita. Isto é, portanto, isso faz todo o sentido. Mas é um mindset completamente diferente, não é? Nós propusemos que o financiamento destas instituições universitárias seja diferenciado relativamente às outras, por uma razão muito simples. Porque o nível, o tipo de cuidados... Atenção, os cuidados são para as populações, não é? Mas o nível de cuidados que lá se fazem é completamente diferente e justifica um financiamento específico, naturalmente mais exigente na quantidade e na demonstração de resultados. E depois está a falar mais de uma base comunitária e de serviços, ou seja, está a querer desviar também uma das críticas constantes a esta reforma, que é o hospital alcêntrico. Portanto, passarmos efetivamente para a primeira linha. Mas é que as populações não estão lá, não é? O nosso problema verdadeiramente com 25% de tipos com a minha idade ou mais idade do que a minha e com um conjunto de doenças com comorbilidades que estão já numa média de 4 a 5 por doente, verdadeiramente nós temos que ter uma abordagem. O sistema alemão é muito diferente do nosso, claro, é um sistema bismarckiano, o nosso neste momento é um sistema híbrido, mas verdadeiramente podemos dentro da nossa realidade. Neste sistema nós temos que olhar muito, de facto, para as populações e para as regiões, porque é aí que estão as coisas. É claro que o brain set tem que estar nos hospitais principais, e esses são os hospitais, os centros clínicos universitários académicos, e é por aí que vai passar. Mas estava a dizer que em relação ao financiamento, atenção, não é um problema português, o financiamento
é insuficiente em todos os sítios. Isso eu sei, professor, mas deixe-me centrar em Portugal, porque é um assunto, obviamente, do momento, e mesmo dentro dessa proposta do grupo de trabalho em que participou, e do qual foi, aliás, vice-presidente, nós ainda estamos muito na incógnita, não é? Portanto, a Sra. Ministra pode ter lido o relatório. Nós não estamos na incógnita, nós apresentámos uma proposta, Isso. E a proposta tinha a ver com o financiamento diferenciado, tinha a ver com algum fundo Horizon para investigação, para inovação que pudesse vir. Que era o que a doutora Rosa Matos falava, que também já era muito importante, não é? Começarmos a pôr aqui... E que estamos à espera, é claro que depois haverá parcerias com a indústria, haverá tudo aquilo que quiser. Mas da parte de financiamento público, financiamento competitivo, era esse. Agora, repare que isso é muito importante, mas falta-nos uma coisa. Nós temos o Infarmed relativamente ao medicamento. No Reino Unido tem 2 agências que regulam o resultado e a avaliação da inovação. Eu tenho hoje deixe-me falar da cardiologia, porque é uma coisa que me é próxima. Eu tenho hoje um cardiologista, a doutora Rosa tem cardiologistas no laboratório de hemodinâmica a gastar dinheiro na ponta de um catéter, que ninguém nunca percebeu se serve para alguma coisa. Fazemos a primeira, e sabe como é que a inovação é trazida? Por um proctor, que traz com ele um pacote, não estou a faltar a verdade, pois não? Um pacote de despesa enorme. Nada disso foi verdadeiramente... Portanto, o controle da inovação... Vamos lá ver, nós até podemos querer o mundo, mas temos que perceber se podemos pagar o mundo. E se o mundo que queremos cria valor. E uma outra coisa muito importante, que é o que é que nós deixamos de fazer com esse dinheiro assimétrico que gastamos. E outra coisa, e a avaliação do desempenho. Deixe-me passar aqui para a doutora Anabela Isidro. Outra oportunidade de que queixamos-nos muito no terreno e na realidade é factual e é incontornável, é que ficamos também ainda muito mal na fotografia dos ensaios clínicos, que são verdadeiras oportunidades, quer para os doentes, muitos deles têm outras opções clínicas, mas também para as instituições, que têm um verdadeiro retorno económico que muito necessário é. O país tem perdido estas oportunidades de ouro, tendo em conta também este retorno clínico. O que lhe perguntava é como é que podemos, dentro do atual cenário, correr atrás deste prejuízo, digamos assim, e posicionar-nos como temos a possibilidade de o fazer. Muito obrigada ao Dr. Xavier Barreto pelo convite para estarmos aqui presentes e a todos por estarem aqui a ouvirem as nossas opiniões e discussões. É sem dúvida uma questão muito pertinente, porque sim, nós estamos muito atrás, mas estamos num percurso de crescimento. O que nós temos feito em Portugal tem sido criar os alicerces para que possamos inverter esse ciclo. E têm sido tomadas várias ações bastante... Uma delas foi o decreto que saiu no Dia dos Namorados, o famoso decreto do Dia dos Namorados, que permitiu autonomia aos centros de investigação clínica. Isso é muito importante porque se nós imaginarmos uma empresa que eu sou diretora de um centro de investigação clínica, ou sou médica, abordam-me para fazer um ensaio clínico, uma empresa, e depois eu levo cerca de 6 meses, ou às vezes mais, a responder à empresa se posso fazer ou não posso. Essa empresa já está noutro sítio, não é? Como é óbvio, porque as empresas... E, portanto, isto era essencial que alterássemos este panorama nacional, porque nunca iríamos ser competitivos desta forma. Esse decreto veio possibilitar que os centros de investigação clínica pudessem formar associações ou centros de responsabilidade integrada, era uma escolha da própria instituição. O que nós vimos é que neste momento, para além do 2CA Braga, que é o nosso menino de ouro, digamos assim, já temos o Pico no Porto, liderado pelo IPO, a Santa Maria, temos também a Coimbra, e também penso que o Hospital São José, ou o ILS São José, também está a tentar perceber como formar uma associação para que possa dinamizar a investigação clínica. Portanto, este já foi um passo enorme. O que é que isto traz? Traz a possibilidade desta autonomia, traz responsabilidade, obviamente, não é? Claro, mas isso está porque, não é? Exatamente, temos que ter responsabilidade também na gestão dos custos e do financiamento, mas traz-nos a possibilidade de poder recrutar recursos humanos, poder tomar decisões num prazo mais competitivo e, portanto, este foi um dos pontos. Outro ponto que nos orgulhamos muito, nós já ICIB, foi a criação do Portugal Clinical Studies,
que é uma plataforma que reúne vários serviços e que vai permitir à comunidade ter aqui um local onde pode encontrar vários serviços e vários prestadores desses serviços, em que convido todos a quem ainda não teve a possibilidade de conhecer, e faz com que estes processos sejam agilizados. Temos uma equipa especializada que dá todo o apoio, e onde também queremos, é um sítio onde vamos criar, onde temos as redes dos centros de investigação clínica, das associações de doentes, e queremos aqui dinamizar e concentrar E abranger. Toda a comunidade de forma a que tudo seja de uma forma mais ágil e competitiva. Porque também, embora Portugal esteja muito atrás, é também um problema europeu neste momento, não é? Estamos a perder muitos ensaios clínicos e também nisso há muitas oportunidades, mas se calhar ficava... Sim, não, fica para uma segunda... Mas depende, quando diz que depende da Europa, não é? Sim, depende sim, da Europa. Se sim, formos a Barcelona, Espanha, estávamos a ter... Espanha está em contraciclo. Até os países do leste já nos estão a levar um avanço considerável. Mas estava a descrever, e a doutora Rosa deu aqui os exemplos, e muito bem, de Braga, a menina dos nossos olhos, mas vem desde a altura da PPP. É que todos os projetos que falou têm nascenças muito diferentes. E algumas delas vieram a forceps. Perdoem-me a analogia, mas algumas delas foram muito difíceis. O do IPO do Porto é um calvário. Temos também este trabalho de base dos próprios investigadores, é o caso de Coimbra, e imagino que seja agora o caso também da ULS de São José, porque efetivamente é um calvário para conseguirem ter a autonomia para poderem contratar as pessoas, porque não podem ser os médicos continuamente a demorar a camisola e depois já passam uns 6 meses e onde é que está o estudo? Já não existe, temos que pensar no próprio. Portanto, doutora Rosa, acho que não disse asneira nenhuma em relação à realidade que está a enfrentar agora para agarrar estas oportunidades. Não, nós temos investido muito nesta área do ensino e investigação, temos um gabinete próprio, aliás, temos conseguido contratar algumas pessoas, mas o nosso objetivo é, efetivamente, criar essa associação, claro, que é um processo burocrático, que demora algum tempo, tem que ir ao Ministério da Saúde, depois ao Ministério das Finanças, e vamos esperar que seja aprovado. Isso vai permitir, claro, até ir buscar outros financiamentos, e temos aqui uma linha diferente de atuação. Sim, mas a doutora Anabela diz... Não é fácil, mas a doutora Anabela diz aqui algumas boas notícias, em vez de esperarmos que a criança só apareça na maioridade. Os custos das ULS com medicamentos inovadores, e o nosso tempo conta sempre, mas pronto, tenho que lhe perguntar, dentro das dificuldades e daquilo que descreveu, o que é que perspectiva, efetivamente, para o próximo ano? Dentro daquela corrida à inovação e na medição da inovação, que isto é sempre muito importante, nem tudo o que diz, nem tudo o que é inovador depois se traduz efetivamente em inovação, como é que vai encaixar, se é que já tem perspectiva disso, esta optimização dos 10%. Atenção que a optimização está entre aspas, está bem? É uma pergunta interessante. Eu imagino que seja a sua pergunta diária agora, não é? Não sei. Devem fazer muitas vezes. Essa pergunta sempre esteve connosco, não é? Porque nós vivemos sempre com o déficit ao final do ano, portanto... mas, de qualquer maneira, a ineficiência não é uma coisa de gestores, como andam muitos apregoam. Nem é uma bala de prata, tem que ser vista em termos de uma dimensão multidimensional, é um contínuo, portanto não é um corte contabilístico, ora agora vou poupar 10%, ora agora vou 20%. Portanto, isto tem várias vertentes, eu gostaria de referir aqui 3 que são fundamentais, que é a ineficiência, não é? Na área da prestação de cuidados. Nós sabemos muitas vezes e falando agora da prescrição de medicamentos ou dispositivos médicos que muitas vezes utilizamos e tem que haver aqui uma visão completamente diferente de como os utilizamos e como devemos abordar a questão dessas novas dessas introduções novas na prestação de cuidados. Mas isso tem sido a sua vida. Isso tem sido a sua vida profissional, não é? Está sempre com essa... Mas isso também não depende do gestor, muitas vezes, como sabe. Pois não, mas recai no gestor. Pois, recai. Por isso é que eu estou a dizer que não é uma coisa de gestores. É muito mais ampla que isso. O que é que tem que ser feito já para deixar de recair sempre no mesmo?
tem que ser tomadas medidas a estes níveis que eu gostaria de continuar a referir. Não só a nível da prestação de serviços, como da operação. Há muita coisa que nós fazemos, por exemplo, vou dar um exemplo simples que toda a gente fala, a urgência, que não tem que ser feita na urgência, pode ser feita, por exemplo, nos cuidados de saúde primários. Obrigatoriamente tem que ser assim. Portanto, eu acho que... E depois, a nível do sistema, não podemos continuar a pôr dinheiro em cima dos problemas. Portanto, estas três dimensões têm que ser trabalhadas ao mesmo tempo. Por isso é que eu lhe dizia inicialmente que não é um corte de contabilidade, nem é uma coisa que se possa fazer num ano. É um processo que tem que ser contínuo. Vou dizer outra coisa. Temos aí o inverno. Ainda agora vinha no carro e vinha ouvir as notícias, muita gente preocupada com o inverno e que vamos ter, que eu penso que vai ser difícil, segundo as notícias que nos estão agora a chegar. Certo. Todos fizemos um plano para o inverno. Mas o professor Fragata falava há um bocadinho, temos os mais de 65. Eu, todos os dias, na minha ULS, tenho 100 doentes sociais internados. Chega agora a gripe. Eu não vou deixar de ter 100, vou passar a ter 200. Portanto, isto é impensável. Quando se fala a demora na urgência 20 horas, 24 horas, as urgências estão-se a tornar, efetivamente, um conjunto de enfermarias. Pessoas que ficam ali, porque não têm para onde ir. Porque o número de camas das instituições é limitado. Portanto, é preciso investir em tudo isto. Quando falamos em poupanças, em eficiência, temos que olhar para um todo. Como eu lhe disse, 50% do nosso orçamento, porque a minha ULS não é diferente das outras nestes termos, é em bens e serviços. Portanto, se eu tenho no meu orçamento 140 milhões para medicamentos e já estou neste momento com 250 milhões, explique-me onde é que eu consigo fazer esses cortes. Por isso é que eu lhe disse, nós não podemos olhar para as coisas isoladamente. Temos que ver o todo e perceber onde, efetivamente, há ineficiências. E estas três variáveis que eu lhe falei têm que ser trabalhadas em conjunto. Na prestação, sim, aí o que é que estamos a utilizar? Os meios complementares de diagnóstico são exatamente outro dos pontos que temos que pôr em cima da mesa. Quantos desperdícios temos? Quantos desperdícios, quanta duplicação? Exames que nem sequer são abertos, que são pedidos pelos cuidados de saúde primários, pelos cuidados hospitalares, e ainda por cima depois pelo médico do lar ou pelo médico privado. Portanto, isto tudo tem que ser trabalhado. Quando se diz 10%, tudo bem, até pode ser 20%. Até podia ser 20%, mas a questão mantinha-se na mesma. Agora, estas medidas, temos nós, gestores também, eu não estou a tirar da responsabilidade. E quando o professor dizia, quando se introduz um novo equipamento, obviamente que o que na nossa ULS faz é que antes de o introduzir, olha, por exemplo, aquele robô que tivemos agora para a gastro. Dou-lhe o exemplo. Foi feito um estudo. O que é que ganhamos? Nós, nos exames da gastro, temos sempre o anestesista, o gastro, os enfermeiros, 2 enfermeiros, e nós não temos anestesistas, é um problema. Portanto, em termos de custo-benefício, foi adquirida exatamente uma máquina que permite já fazer as endoscopias sem a presença do anestesista e com menos o enfermeiro. Portanto, a inovação tem que criar valor para a instituição, mas cria valor também para a pessoa, porque ela sai de lá, vai para a sua casa, faz a sua vida, não tem que trazer alguém para o levar de carro. Portanto, certo. Isto é que tem que começar a ser feito. Além de ter, professor, aqui uma... Desculpe interromper, mas tem que criar aqui uma dinâmica e depois tenho que vos dar um cafezinho, porque senão o tempo não é muito. Professor, pegando aqui nesta deixa preciosa da doutora Rosa, é também a captação de talento. Está indissociável. E eu não sei muito bem se dentro destes 3 pilares fundamentais desta dinâmica que a doutora Rosa descreveu, se os cuidados de saúde primários da ULS São José dão os cuidados todos, tanto na região que nós sabemos que está, com mais de 1 milhão de utentes sem médico de família, que ela gostaria. Nem sei se consegue aguentar tanto, ou continuar a aguentar tanto, com a importação, entre aspas, ou com o empurrar de utentes por falta de resposta dos vizinhos. Mas há aqui um problema também muito importante, que é a interoperacionalidade, que falamos há muito tempo e que toca aqui num nervo que a doutora Rosa também focou, que é a tal duplicação, que ainda hoje continua.
Eu gostava de ter a sua perspectiva também sobre isto. Porque é uma discussão antiga, mas precisávamos efetivamente de uma solução urgente. Deixa-me só acrescentar um dado para o professor Fragata, que eu acho que ele sabe, 60% dos nossos doentes são fora da área, não são da nossa área de influência. Olha, está a ver, quando falava da vizinhança, afinal era mais alargada do que o que eu pensava. Está a ver? Não, mas esse é, a Dra. Rosa chamou aqui um dos problemas que representa esta reforma tentada do professor Fernando Araújo, que é uma pessoa indiscutivelmente competente e com créditos bem afirmados, que desenhou uma reforma à pressa e que não teve tempo para concluir. E, portanto, temos que ser bondosos, pensando que a intenção e a competência eram máximas, mas o resultado não foi exatamente aquilo que se esperava. Havia um plano que ficou pelo meio. Não é? Vamos lá ver, a filosofia, nem como tantas coisas... Nem o modelo de financiamento ainda do plano foi concluído. Como tantas coisas na vida, o princípio da integração de cuidados é absoluto, não vale a pena estar a discuti-lo. Porque, se bem que nunca foi exatamente, no Reino Unido, por exemplo, nunca foi absolutamente demonstrado que a relação de custo-benefício, isto é, daquilo que custa para o que se consegue, portanto, há conceitos que, na teoria, como o valor em saúde, na teoria são uma maravilha, na aplicação prática depois são um bocadinho mais difíceis. Mas esta reforma, que de repente apanhou 39 unidades de pessoa, e que apanhou os centros universitários, ditos centros universitários nisto, obviamente, seguiu a filosofia de one size fits all, portanto, um tamanho único para pés diferentes, e este pé é um pé bastante diferente. E estes hospitais, tal como São João, como este, têm uma especificidade própria, e verdadeiramente estava previsto que o dinheiro seguisse o doente. Mas a reforma foi um bocadinho feita ao contrário. Aliás, eu disse isso ao professor Fernando Araújo, não sei se ele gostou muito, mas a reforma... Vamos lá ver. O sistema de saúde português precisa de uma reforma profunda. Penso que isso é óbvio. E nós temos estado com pensos rápidos. Vamos lá ver. A base desse sistema de saúde tem que ser a medicina familiar. Não há volta a dar a isso. Por uma razão muito simples, porque é aí que está a população. Fala-se muito em valor em saúde, e o conceito de valor em saúde é um conceito que foi introduzido por Michael Porter já há 12 ou 14 anos. O conceito de valor em saúde está muito virado, é um conceito mais de qualidade do que de economia, mas é visto para a população como um conceito de poupar dinheiro. No fundo, define-se como quanto a saúde da boa é que eu compro com cada euro que gasto. Mas eu prefiro um outro, que é do Muir Gray, que é um homem de Oxford, um velhote que nos tem, enfim, com quem trabalhamos ainda durante algum tempo, e que se aplica mais aos nossos sistemas de base social, e que é o chamado triple value, que considera o valor pessoal, portanto centrado nas pessoas, o valor técnico, isto é, da adequação daquilo que se faz, e o outro valor que é muito importante, que é o valor alocativo. Isto é, para onde é que onde é que vamos investir o dinheiro que gastamos? Essas perguntas são as perguntas base para um sistema de saúde. Essa pergunta é a segunda base. Eu vou investir em quê? Vamos ver. É mais importante arranjar um medicamento XPTO para uma doença que vai beneficiar 10 cidadãos ou investir num programa transversal de diabetes. É óbvio que a sociedade de hoje não nos permite que essas gêmeas não sejam tratadas. É óbvio que sim. Mas isso é o pensamento mediático. E é o pensamento dessas 10 pessoas. O país, o sistema, tem que pensar para a população e para o problema. Como nós vimos aqui, e verdadeiramente a quantidade, os problemas de saúde são estes que vão agora inundar a urgência da doutora Rosa de Matos, que tem um hospital que não está preparado para, de repente, receber casos sociais, as gripes que deviam estar em casa, deviam ter nursing care, cuidados de proximidade. Era por aí que tínhamos que começar. Sim, porque ao contrário do que vimos também naquele modelo, nós ainda não temos as sweeping tasks, porque é uma polémica, a mudança de competências é um problema, tudo é uma polémica, e não temos, efetivamente, aquela proximidade... Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela pergunta de saúde pública que se faz para tratar a malária. O que é que fazemos? Matamos os mosquitos ou secamos os pântanos? Eu acho que nós tínhamos que começar por tratar dos pântanos. E os pântanos são a população, a doença crónica, os cuidados sociais e tudo isso. Porque investir nos hospitais, pendurar ministros da saúde,
não vai resolver o problema. Percebe? Sim, e faltam-nos as parcerias que nós estávamos a ver. Deixe-me só dizer diga. Rapidamente. A AICIP tem feito um trabalho que foi começado, enfim, por um Sousa, apanhado depois da professora, um trabalho notável nesta perspectiva de criar, de facilitar, agilizar a metodologia dos ensaios clínicos, porque ficamos sempre a perder no tempo. Mas a investigação e a inovação não se reduz aos ensaios clínicos. Claro. E é curioso que, se nós virmos bem, nos últimos 10 anos, as despesas de saúde, que aumentou, obviamente, como sabemos, 99% foi para material, 98% material de consumo clínico, 88% pessoal e 87% para medicamentos. Portanto, são estes valores que a gente tem que pensar, no fundo é perguntar para que é que isso tudo serviu. Claro que nós estamos a viver um bocadinho mais anos, com certeza, estamos bem em termos de indicadores, mas estamos mal em termos de um conjunto de coisas, estamos mal em consumo de acesso, estamos mal em termos de reputação, estamos mal no outro conjunto de coisas e vamos ficar pior, porque o caminho que estamos a trilhar não parece ser um bom caminho se não reformarmos mesmo. Falou na base dos cuidados de saúde primários. A vossa proposta contemplou isso? É que no grupo não estava nenhum representante dos cuidados de saúde primários. Estou a perguntar. Contemplou que o Hospital Universitário, enfim, Centro Clínico Universitário, o Centro Clínico Universitário fosse, digamos, a instituição dita âncora ou farol, foi o nome utilizado, porque tem que haver em todo o lado. Não podemos estar a ter um ensaio farmacológico caríssimo no Hospital de Vila Franca de Xira, o devido respeito para o Hospital de Vila Franca de Xira, percebe? Depende da inovação, porque a inovação é cara e tem que ser controlada. Mas esse grande hospital tem à volta dele hospitais secundários e tem seguramente uma rede de centros de saúde. Alguns, como o Imperial, podiam ter um cariz académico. Agora, a centralização, a base de dados, a colheita de dados, a cabeça, o heading do processo tem que estar no Hospital Central, onde a concentração de meios estão, isso parece-me, senão então estamos a abrir centros de cirurgia cardíaca, já como estamos a abrir faculdades de medicina em cada capital distrito, que é uma medida absolutamente errada e que só vai prejudicar as outras todas. Portanto, o país é muito pequeno. O país é muito pequeno e nós não podemos estar a ter um centro especializado em cada capital distrito. É preciso fazer escolhas. Mas por isso é preciso quem mande, e quem mande tem que ter uma visão e tem que ter o poder político para reformar. Não temos tido. Pois não. Doutora Anabela, queria que pegasse perfeitamente nestas duas perspectivas e até na interoperacionalidade que o professor acabou por contornar, virou um bocadinho. Desculpa. Não tem mal nenhum. Não foi propósito. Não tem mal nenhum. É uma linha de raciocínio. A sua linha de raciocínio era interessantíssima na mesma. Pondo tudo isto em contexto, se faz favor, o nosso tempo está a acabar, precisava que fizesse aqui uma espécie de guarda-chuva que unisse estas pontas. Portanto, nós aqui no fundo queremos hoje discutir como é que a inovação também nos pode ajudar neste grande desafio que temos. E como é que o modelo de financiamento se calhar não está a ajudar. E que o modelo de financiamento não está a ajudar. Eu já referi alguns pontos que vão poder ser uma alternativa, não é? E que depois cabe a cada instituição dar os passos para esse ponto. É sem dúvida essencial. E eu julgo que esta parte da concentração, esta parte de sermos um país pequeno, mas todos queremos liderar qualquer coisa, é algo que nos prejudica. Porque não devíamos querer todos liderar qualquer coisa, devíamos associar a grandes. Aqui esta parte da centralização parece-me bastante crucial. E depois percebermos onde é que nós, no nosso centro, somos realmente diferenciados. E então aí podemos trazer valor para nós. Podemos nós liderar, mas não queremos todos liderar, ou na parte cardíaca, ou na parte pulmonar, ou na parte oncológica. E voltamos lá aos silos. Exatamente. E, portanto, aqui devíamos, no fundo, tentar criar rede, criar onde podemos dar melhores cuidados, porque depois ganhamos todos, somos mais competitivos, atraímos também maiores ensaios, e não são só ensaios clínicos para fármacos. De iniciativa do investigador que não tem sido suficientemente apoiada. Na Europa, a Europa acordou para essa realidade, há imensos apoios, estamos num ótimo momento
para aproveitar. Portanto, em Espanha sabemos que os hospitais conseguem trazer bastante valor, que depois também é partilhado com o resto da ULS, que seja, não é? Que há uma partilha aqui dos rendimentos. E que isso também tem apoiado, muitas vezes até à partilha, por exemplo, o Centro de Investigação Clínica contrata um médico que depois tem, sei lá, 50% para esse centro de investigação, mas depois 50% para a atividade assistencial. Portanto, também é uma forma... O Hospital de Vallebrón em Barcelona é incrível. A Fundação foi criada precisamente para fazer todo esse trabalho de base e deixar a investigação depois fluir. Precisamente. Consagramos aí... Portanto, há mecanismos que podemos acelerar agora, não é? Parte do seu tempo. Já há instituições que eu tenho, na minha própria instituição. Já está, não já é está. 50%, mas é uma porcentagem. 50% Só foi... são chamados para a urgência. Não, nesse caso não, tem o seu Sim, o tempo dedicado está contemplado na lei, só que na forma, se calhar, como estamos organizados e na necessidade que o dia-a-dia nos... Era o que o professor dizia, mas é que ao contrário de sermos pequenos, depois temos pequeninos exemplos em todo o lado que todos distinguem uns dos outros, não é? Exatamente. Portanto, há a contemplação desse tempo dedicado que depois não conseguimos dar aos médicos que pretendem fazer a investigação, porque a atividade assistencial é muito exigente e compreende-se. Eu, se for ao hospital, quero ter um médico para me tratar, não é? Claro. Não é como um investigador da universidade. Mas não é. Eu sei que não é isso. Mas... Não é isso que está, vamos lá ver. O que se gasta agora não é isso. É responder às crises e não aparecer na imprensa. A doutora Rosa, seguramente, como todo outro diretor do hospital, tem um pesadelo todos os dias com que acorda. Põe o microfone mais perto. Tem um pesadelo todos os dias com que acorda, que é que não haja nenhum buraco. Por sorte e mérito dela, não tem havido muitos. São João também não. São hospitais com poucos buracos. Mas há outros que têm metido muita água. E, portanto, eu, se fosse diretor do hospital, todos os dias acordava com o pavor de que uma bronca saltasse para ter o telefonema da ministra a dizer nós não aguentamos isto. Por exemplo, portanto, esse é o problema. Portanto, nós não estamos com cabeça para fazer outra coisa. Eu acho que a doutora Rosa tem o mérito de fazer com que não se saiba cá fora dos buracos. Porque buracos também faltam para ela tapar, não é? Sim, olha, e estou a falar literalmente. Veja as estruturas do OLS José. Vão sendo tapados. Quando o elevador da Glória estourou, não havia ortopedias, mas apareceram. Portanto, a gente vai desenrascando, passa a expressão a essas coisas. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito curiosa. Nós temos 12 centros académicos clínicos no país. O Reino Unido, para 66 milhões de habitantes, tem 5 ou 6. Nós temos 10 milhões, temos 12. E no outro dia o Ministério da Ministra me pediu um parecer para um 13º, que eu, obviamente, escusado será dizer a resposta que foi. Mas, portanto, isto verdadeiramente, nós vamos ter que, às tantas, tomar algumas decisões que são de concentração e de qualidade. E temos que as assumir politicamente, percebe? E aguentar o impacto. Isto prende-se com isto tudo. Porque, primeiro, vamos ver, hoje em dia a inovação tem um custo enorme. Não pode estar só entregue à doutora Rosa, ao hospital da doutora Rosa. Tem que ter, tem que ter algum guidance, tem que ter algum guidance central da agência de controle, percebe? Portanto, porque senão cai in the luz. Não é tirar iniciativa às pessoas, mas temos que saber onde é que vamos, onde é que queremos fazer as nossas apostas. Isso são escolhas, mais ou menos. O planeamento, doutora Anabela, para concluir, por favor. Tenho a palavra, sei. Não tem mal nenhum, então. É um debate. Não, é sem dúvida essencial e por exemplo, o Oslo Cancer Cluster, na verdade, a Noruega concentra os serviços. Eu até perguntei, na altura que visitei, então, mas os doentes, como é que vocês transportam os doentes? Eles têm um sistema de transporte de doentes incrível, não é? Com helicópteros, etc., mas é tudo concentrado naquele centro. Portanto, é possível e não é necessário termos 20... E a Noruega... E o Ciresp funciona? Não, e agora o grupo de trabalho também não vai entregar o relatório até final do mês como previsto, portanto vamos ter que esperar. Não vai. Há um conflito de interesse. Para concluir, eu penso que temos muitos desafios, temos a inovação que nos traz muitas oportunidades, estamos num ótimo momento. Gostava de terminar assim num aspecto positivo, não é? Os desafios nós sabemos, todos os dias ouvimos nos telejornais, não nos apresentam o que é que aconteceu de bom, apresentam sempre o que é que aconteceu de mau. Há muita coisa que acontece de bom. Eu faço a parte internacional na ICIB, contato com muitos países e frequentemente eu ouço que o nosso Sistema Nacional de Saúde é muito bom. Ainda me espanta-me. A sério, acham que é muito bom?
porque nós, na verdade, aqui somos bombardeados com a ideia que o Serviço Nacional de Saúde não presta. O facto de qualquer pessoa poder ter um atendimento. Podemos criticar se demora, se não demora, mas a verdade é que existe essa possibilidade. Há muita coisa ainda a fazer e eu penso que esta parte da inovação pode ser uma forma dos hospitais garantirem também financiamento e ter aqui assim porque a inovação é muito dispendiosa, os tratamentos são cada vez mais sofisticados, não vai diminuir, a não ser que se tomem atitudes a nível aqui da Europa, não é? Geral, para que podermos ter uma força a baixar o preço desses medicamentos e, portanto, temos que os hospitais também têm que ter aqui este novo foco também na investigação para permitir terem um retorno financeiro por essa parte. Isso é, aliás. Doutora Rosa, um minutinho de conclusão para fechar. Pela positiva ou algum alerta? O que entender? Não, eu acho que é pela positiva. Nós fazemos todos os dias muitas coisas boas no Serviço Nacional de Saúde e começamos a ficar cansados das más notícias. Nós não tapamos buracos, nós tentamos organizar uma instituição que é única a nível nacional, com 8 hospitais, vamos chamá-los expressos pela cidade de Lisboa, com muita ineficiência aí, temos que reconhecer, e ela é pública, e o exemplo disso é, por exemplo, esta notícia que, sem lógica nenhuma, que anda aí a correr nos meios de comunicação, só para dar um exemplo da junção dos 2 serviços de neonatologia, que não tem absolutamente, nem sequer é um problema, e criaram ali um problema, portanto, para perceber que em São João não haveria problema, em Santa Maria, é uma coisa interna da instituição, juntam-se as 2 unidades sem nenhum problema, portanto, um problema que não é problema efetivo nenhum, e por isso nós temos que combater estas más notícias diariamente, porque nós fazíamos... Sabe que esse combate começa internamente, tem noção, não é? Tenho noção e também o fazemos, também temos que o fazer e por isso, se calhar, como estava a dizer, não vê tantas más notícias nossas. Isso são os 10 mil profissionais que todos os dias lá trabalham e que contribuem exatamente para isso. E por isso as reformas não podem ser personalizadas. Quando uma reforma é personalizada e feita à pressa, o resultado é mau. Portanto, nós temos que fazer reformas assentes nas pessoas, ouvir os profissionais, ouvir os utentes, que é uma coisa que ainda não estamos habituados a fazer. Eles têm muito a dizer-nos. Nós não podemos fazer serviços baseados naquilo que pensamos, naquilo que achamos que as pessoas querem, mas sim naquilo que as pessoas precisam efetivamente. E daí, se o fizéssemos, não estávamos no estado em que estamos agora, como diz o professor Fragato, nos cuidados de saúde primários. Porque as pessoas, efetivamente, iam dizer o que é que precisam. E envolver mais, como eu penso que ainda tive a oportunidade de ver na parte final da apresentação, envolver mais tudo aquilo que é as autarquias, as instituições que temos sociais, na nossa sociedade, claro, e que possam efetivamente participar para termos qualidade, para darmos bem-estar às pessoas. Porque eu estou convencida que 70% das pessoas que vão ao meu serviço de urgência não precisariam de lá ir se tivesse essa rede que não é só da saúde e que não deve ser só da saúde. Portanto, eu deixo aqui exatamente o apelo a que possamos, temos 2 anos desta reforma, mas ela tem que ser trabalhada, como diz o professor, tem que ser avaliada e perceber qual o caminho que temos que seguir e que tem que ser baseado, efetivamente, nas necessidades das pessoas. E o que as pessoas precisam, se calhar, não é aquilo que nós, neste momento, lhes estamos a dar. E a investigação, como diz, tem que começar exatamente por aí, porque a inovação é a base de toda a economia, não é? Assim se diz desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, que tudo passou por aí. Portanto, a economia baseia-se, efetivamente, na inovação e por isso tem que ser vista também dessa maneira. Muito obrigada. Muito obrigada aos 3. Aliás, essa inovação até podia começar precisamente por isso, não é? Por essas parcerias, por alterações de alguns modelos organizacionais e quebras de silos que se calhar não custavam 1 cêntimo e podiam fazer a diferença toda. Só a integração. Portanto, obrigado aos 3. Estão convidados então para o café. Encontramos daqui a bocadinho para a segunda parte. Obrigada a todos. Ficávamos aqui amanhã.